Boa tarde, pessoal. É com muita felicidade que venho aqui participar de uma formação com vocês num sonho possível. A ideia de hoje é a gente ver fofoca. Hoje é o dia da fofoca acadêmica, viu, Rivânia? Essa fofoca acadêmica é, o professor Daniel, nos encontros anteriores, ele já mencionou a vocês o caminho para ingressar na pós-graduação. E é comum nós, educação básica, pensarmos num problema da nossa escola e querer pesquisar sobre ele. Mas talvez não tenha quem da universidade pesquise sobre. E aí o projeto, apesar de bom e aplicável, não é selecionado por não ser execuível naquele corpo docente daquela universidade. O que é que eu quero dizer com isso? E, óbvio, convergindo com os encontros anteriores aqui do Sonho Possível. Um bom caminho para ingressarmos na pós-graduação eu vou entender é, a, a temática macro que eu quero. Por exemplo, na minha época de prestando a seleção para mestrado ou doutorado, o meu interesse era ensino de matemática. Se conseguisse fazer uma ligação ali com tecnologias digitais, eu acharia ótimo. Então, eu fui ver quem da Universidade Federal do Ceará orientava ensino de matemática e tinha afinidades com tecnologias digitais. Nessa minha busca particular, eu encontrei um professor que é o Hermínio Borges Neto. Ele é doutor em matemática, trabalha hoje com ensino de matemática, educação à distância, o ensino de matemática com auxílio de tecnologia digital, então conversava muito com o que eu tinha interesse. Só que o objeto de estudo que eu queria era algo que ele tinha trabalhado em 2005, e eu estava tentando ali o mestrado em 2019. Então fazia um tempo que ele não manipulava aquele objeto, que eram estruturas algébricas, né? Um tema lá da matemática. O meu projeto de mestrado até foi nisso, mas a minha dissertação não teve nada disso. E quando foi para o projeto do doutorado também, isso caiu por terra, porque eu fui criando uma afinidade maior com o que ele pesquisava e com meus interesses, e a gente chegou num denominador comum, que seria formação de professores e sequência FEDAT, com possibilidades de entrar ali ferramentas digitais, né? Tanto de uma educação 4.0 como 5.0. E funcionou. Esse caminho, outros participantes aqui do Sonho Possível fizeram e alcançaram as aprovações e ressignificaram o que seria a pesquisa. E aí, na nossa página do Instagram, temos vários depoimentos de aprovados que seguiram esse caminho e deu certo. Para exemplificar, boa tarde, Adriana. Para exemplificar este caminho, Cosmo, eu vou usar como parâmetro a Universidade Estadual do Ceará e um programa aqui que acredito que a maioria consiga prestar é o programa de pós-graduação em educação lá da UES. Então, vamos seguir esse caminho. Cadê aqui? Só um segundo que eu vou compartilhar minha tela. Cadê? Vocês conseguem ver minha tela já? Tá aqui, Universidade Federal do Ceará, não é isso? Show de bola, Rochelle, obrigado. Sim. Mas eu quero ir lá no da UES, então eu vou colocar o PPGE, que é a sigla de Programa de Pós-Graduação em Educação, e eu vou colocar UES no Google. É o primeiro link, tá? Isso você pode fazer, Rivânia, para a sua universidade você tem interesse. Como você também, Carlos, Rochelle. Ah, eu quero tentar na Paraíba.
eu quero tentar na USP. Esse caminho funciona nas outras universidades. Né? Por tempo e limitação minha, eu não consigo fazer de todas do Brasil, né? Mas a gente pegar um exemplo aqui, vou tomar com a UES, a gente consegue transpor para os outros. Perfeito, Carlos. Dá para trazer também FCE aqui. No seu caso, você quer tentar o ensino de ciência matemática ou é Renoem? É mestrado ou doutorado lá, Carlos? Boa tarde, né? Professor, eu sou da área de educação inclusiva, entendeu? Inclusive, minha entrevista foi hoje para mestrado. Ah, então é o profissional de inclusão, é isso, Carlos? Isso Ah, mesmo. show de bola. Que é E aí? a nível federal, né? Programa do Aham, governo federal. em rede, né? Isso. Isso. E aí, você saiu bem? Gostou da entrevista? Rapaz, foi tão simples, uma conversa tão informal das professoras, que eu me aprofundei tanto que não esperava tão simples fosse a entrevista, entendeu? Como é um mestrado profissional, elas querem saber a disponibilidade de tempo, a questão de onde realizar o projeto, né? Em qual escola eu trabalho, essas coisas assim, entendeu? Entendi. Na minha, Carlos, para você não pensar que é tão distoante dos outros, na minha de doutorado, que foi a mais recente, 2023, a banca perguntou três coisas sobre o projeto. A Sei, quarta foi disponibilidade e tudo isso resumi em 4 minutos. olha só. É bem rápido. Até porque é muitos concorrentes, né? E cada vez mais vai aumentando a concorrência. E na época, salvo engano, eu fiquei ou em primeiro ou em segundo nessa entrevista. Show. Maravilha. Michela, que está aqui, era minha concorrente. Pode falar, Cosmo. Não, só agradecer aí a fala do Carlos, que acalma o meu coração, né? A minha entrevista é segunda, né? Não é no IFCE, é na UVA, é o Prof. Educatec, mas a gente está meio que ansioso, né? Um pouco tenso com essa possibilidade aí, mas é muito bom ouvir isso do Carlos, porque meio que acalma, né? A gente fica mais tranquilo. É, cara, e tenta treinar no espelho mesmo, para quando chegar lá na hora, ser algo, a sua fala ser algo natural. Tenho treinado bastante, já, inclusive tenho feito vídeos chamadas com os colegas, com a minha esposa também, tentando, testando mesmo na prática mesmo, para a gente ver se sai o melhor possível. E desde já eu desejo boa sorte aí para o Carlos, né, e para os demais que também estão concorrendo. Obrigado para você também. Vamos em frente, né? Precisar de ajuda, estamos aqui, Cosmo. Valeu, agradeço, obrigado. Aí, pessoal, eu vou clicar no link aqui desse PPGE, vai abrir a página inicial dele. Tá aqui, PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação. E o que é que eu vou atrás aqui? O caminho é, eu quero saber as linhas de pesquisa desse programa, para ver se o que eu quero, se eu tenho um mau interesse, tem aqui. E aí você pensa numa visão bem macro do objeto. Sei lá, matemática, não, eu quero trabalhar com anos iniciais, fração. Você vai chegar lá. Mas primeiro pense, a macro seria o quê? Ensino de matemática. Então pense primeiro no macro. Ah, eu quero trabalhar com IA. Então pense no macro. Tecnologias digitais. Né? Porque nem todo programa ainda tem esse nome IA lá como linha de pesquisa. Mas converge lá nas tecnologias digitais. Quando eu clico aqui nessa aba institucional, tem aqui corpo docente e tudo. Ainda não quero ver esse corpo docente. Eu quero descobrir a linha de pesquisa. Então, vou aqui em pesquisa. Não tem ainda também. Ensino. Opa! Quando eu clico na aba ensino, tem aqui, ó, linhas de pesquisa. Bom, quando eu clico nela, e aí ela se repete em mestrado e doutorado. A página que dividiu, mas são iguais, tá? Vou na de mestrado. Quando eu clico na curso de mestrado, linha de pesquisa, aparecem 4 linhas. A primeira se chama Formação Didática e Trabalho Docente.
A segunda, formação e desenvolvimento profissional em educação. A terceira, formação e políticas educacionais. Quarta, marxismo e formação do educador. Aí vamos supor, Cosmo, que você tem interesse em trabalhar o SPAES, que é a avaliação externa estadual no Ceará. Então, o que converge para isso é esse núcleo 1, ó, de políticas educacionais aqui e formação. Né? Trabalha aqui a avaliação de larga escala. Mas aí, outro colega aqui nosso tem interesse, vou usar como aqui um exemplo. O Siqueira quer fazer formação de gestores. Opa, essa também, núcleo 1, contempla essa, né? Aqui eu faço uma gestão educacional, gestão escolar, então trabalho aqui com os gestores também. Tem o Matheus quer fazer ensino de matemática na formação de professores. Então, a dele caberia tanto se ele mesclar esse ensino de matemática com tecnologia digital nesse núcleo 2, como caberia nesse núcleo 2 aqui de formação didática e trabalho docente. O que é que vai definir o Matheus escolher uma ou outra? O que vai definir ele vai ver o possível orientador em tais linhas. E aí, com isso, ele consegue ver nas pesquisas desse possível orientador o que ele tem mais afinidade de pesquisa. Certo? Então, você vai entender o que cada um pesquisa. E como é que eu vou extrair isso a partir dessa linha de pesquisa? Vamos pegar essa núcleo 1 da primeira linha, formação didática e trabalho na essência. Professor, mais delicada para achar, mas nada do outro mundo. Você vai aqui, ó, em institucional e tem o corpo docente. Quando eu clico no corpo docente, vão aparecer todos os professores cadastrados nesse programa aqui. Então, temos aqui, ó, Ana Carolina Costa Pereira, Ana Cristina de Moraes, enfim, vários professores, tá? Se eu pegar, vou pegar, por exemplo, aqui, a professora Lia Machado Fiuza Fialho. O que é que ela faz? Ela é doutora em educação, e o grupo de pesquisa dela são sobre práticas educativas, memórias e oralidades. O lance dela é história da educação. Educação em saúde, história oral, prática educativa, formação pedagógica. Aí eu penso, opa, tem formação pedagógica. Eu sou da matemática. Será que a professora Lia se sentiria confortável em orientar uma formação pedagógica para professores de matemática? Essa dúvida você pode tirar de duas maneiras. Ou você manda um e-mail a ela, ou você vai na fofoca. Currículo Lattes. Quando a gente clica no currículo Lattes, nele vão aparecer as orientações que ela já fez de mestrado e doutorado, os artigos que ela publicou, e a gente consegue entender o que ela está indo mais na linha e ver se o que eu quero convijo. Então, vamos memorizar. Ela tem formação pedagógica na linha de pesquisa e eu quero fazer formação pedagógica no ensino de matemática. Será que ela vai se sentir confortável em orientar isso? Será que ela tem interesse em orientar isso? Se ela já tiver feito isso, então talvez ela tenha um interesse. Então, quando eu tenho aqui no currículo Lattes, eu vou em produções. E tem aqui artigos completos publicados em periódicos. Clico nisso e já cai logo de cara nos artigos que ela publicou, do mais recente ao mais antigo.
Então, o primeiro que ela publicou foi uma educação pós-pandemia. Fez uma revisão aí dos percalços a serem superados. E esses percalços pode ser o quê, Cosmo? É uma necessidade de recomposição de aprendizagem dos estudantes. Tem estudante hoje do ensino médio que viveu 2 anos de pandemia. Então, alguns ainda se ancoram em não ter aprendido um conteúdo X, um objeto de conhecimento X, porque foi na época da pandemia. E eles criaram aquela barreira, não sei se cognitiva, emocional, que se foi na pandemia, eu não aprendi. Ou eu não poderia aprender. Não sei. Mas aí vai de cada um. Alguém levantou a mão? Pode falar à vontade. Não? Beleza. A professora Lia também faz aqui, ó, diretores escolares em minha pandemia. Opa, tem informação aqui de gestor, talvez. Educação feminina num colégio Imaculada Conceição. IA na educação médica. Memórias aqui da Maria Marina Dias Cavalcante. Então, a gente percebe que a professora Lia, ela reverbera muito, de fato, na história. História da educação indígena no Ceará. Quando vai no percurso formativo, ela ainda visa aqui a história, o ateliê biográfico. Então, assim, de cara, só no último ano, 2024 ainda, ela não publicou algo voltado ao ensino de matemática. Então, talvez não convija tanto com o que eu queira. E tá tudo bem. Eu procuro outro possível orientador. E aí eu vou chutar aqui. Marcília Chagas Barreto. Opa, doutora em educação. Grupo de pesquisa, matemática e ensino. Olha, foi bem na veia, hein? E ela tem interesse em ensino de matemática na educação infantil e ensino fundamental. Então, Matheus, se você tem interesse em fazer uma pesquisa no ensino médio, talvez ela nem tenha interesse. E aí seu projeto pode estar muito redondo, né? A fundamentação teórica convergindo muito bem com a metodologia, os objetivos bem amarrados, o seu cronograma bem definido, você com maturidade sobre o projeto, sobre a BNT, mas se você se meter numa linha que ela vai avaliar, possivelmente ela reprove porque não é algo ali que ela tenha interesse. Então, esse é um ponto também da pós-graduação. É a gente elaborar um projeto em que contemple o que eu tenho interesse e que os docentes daquele programa orientem aquele objeto. Porque se for algo distante do que eles orientam, é muito provável que o projeto seja reprovado. E caso ele seja aprovado, é muito natural o orientador pedir uma reformulação desse projeto. É muito tranquilo isso. E aí eu vou dar um exemplo que isso acontece várias vezes, é muito natural. Eu entrei com um projeto que o meu possível orientador tinha afinidade, mas quando eu entrei no doutorado, esse orientador, ele mudou o projeto. Ele achou que deveria seguir outra perspectiva. Então é muito natural essa mudança do projeto quando se entra. Tá? Não é nada do outro mundo, não quer dizer que não é porque o projeto foi aprovado, que já é o melhor também do mundo, ou que foi não aprovado e também é o pior do mundo, né? Não segue esses extremos. A Varela comentou aqui, no campo de pesquisa atual no Lattes, já conseguimos identificar o objeto de pesquisa da possível orientadora, bem como a fundamentação teórica. Perfeito, Vara, exatamente isso. Esse é o meandro hoje do nosso encontro, é essa fofoca. Você encontrar um professor do programa, ir no Lattes do professor e ver se o que você tem interesse, aquele possível orientador também tem interesse, e aí a sua chance do projeto ser bem avaliado é grande, porque os interesses estão convergindo. Aí tem um outro lado, que aí o nosso curso aqui dá esse suporte, que
quando a pessoa tem domínio sobre um assunto, ela espera algo, ou uma perspectiva um pouco mais refinada do que ela já tem, ou bem próximo do que ela tem, para ela se sentir ali, como é que eu posso dizer, contemplada, bem como vai aumentar a sua nota na possível avaliação da banca. Porque eles vão ver que você tem uma maturidade naquele objeto, já que você tem afinidade, você vai ter maturidade no objeto. Se você ensina língua portuguesa, então o seu projeto possivelmente convirge para a língua portuguesa, porque você tem domínio naquela área. A Valerie complementou. Você pode dar uma olhadinha nas pesquisas e ver os teóricos, geralmente eles trabalham com os mesmos teóricos, exatamente. Às vezes o orientador é o próprio teórico. Tem dessas também. Vamos ver dessa Marcília aqui o látis dela. Cliquei aqui para ver o látis, vamos ver o que ela anda pesquisando. É a professora Marcília Chagas Barreto. E aí, quando a gente vai lá na pesquisa, ela faz aqui, ó, conhecimento docente mobilizados e elaborados por professor de matemática na perspectiva do lesson study e das representações semióticas. Então, já percebi aqui que ela conversou aqui com o lesson study e representação semiótica que é do Duval. E, de novo, ela fez o conhecimento matemático para o ensino na perspectiva do lesson study, conhecimento matemático para o ensino. Então, a pegada dela hoje é esse conhecimento matemático para o ensino. Percebe que os 3 mais recentes dela foram para essa linha. Mas aí também ela tem familiaridade com gamificação para a formação de professores, né, que uma iniciação científica e a formação docente. Então, formação docente é algo que ela tem muito interesse. E volta bastante agora para o lesson study. Então, como a Valerie disse, quando eu vou no currículo do possível orientador, eu já tenho uma ideia do que ele quer. Então, deixa eu ver aqui uma pessoa aqui que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. Fabiana, qual é a sua formação inicial? Se for matemática, vai ajudar demais já o meandro aqui. Mas se não for, tem problema não, a gente faz o exemplo. Você está aqui, Fabiana? Bom, enquanto a Fabiana não fala, eita, foi um trava-língua. Varelli falou aqui. Se eu conheço, linha de pesquisa dá um minho. Então, uns colegas que fizeram doutorado lá, viu, Varelli? A gente pode ver também aqui. Conhece algum profissional UES que trabalha em intercâmbio? Pois bem, é comum isso ter esse intercâmbio. É isso que meu colega fez na UMIO em educação que ele fez lá. O bacana é que, se você for direto para o UMIO, você tem que desembolsar um dinheiro que ela cobra, tá? O mestrado, doutorado. Se você fizer pela UES e aconteceu o sanduíche, ou parte ou do mestrado ou doutorado lá na UMIO, você vai gratuito e vai receber um dinheiro para viver lá, entendeu? De aluguel, alimentação, translado, né, da sua residência para a universidade. Então, o bacana seria da UES e para fazer o sanduíche para lá. Acho que é uma experiência mais rica. Vamos fazer esse exemplo aí que você trouxe, tá? Vou voltar aqui para o programa e olha aqui no da UES, em educação. Tem uma aba aqui, ó, internacionalização. Não sei se está tão atual, tá? Mas tem. Missões ao exterior coordenadas por docentes. Olha aí. O docente do programa leva discentes para fora do Brasil. Então, o professor João Batista levou o povo para a Universidade de Santiago de Compostela. A professora Heloísa e a professora Sofia levaram para o Minho. Olha aí. E para Santiago de Compostela também, na Espanha.
A Ana Cristina levou lá para o México, o José Ayrton levou para o Minho também. O José Ayrton levou para o Chile. Maria Marina levou para o Porto. A Isabel levou para o Uruguai. Ana Cristina levou para Portugal, na Universidade de Évora. Então aqui tem Cuba, a professora Olivia, a gente olhou recente, ó. Levou alguns para Cuba. Então tem essa ligação internacional. E isso daqui não é só os exclusivos, tá? Outro ponto também que acontece é o que? Quando você entra no programa, lá vai ter a bolsa para você fazer as pesquisas, você vai concorrer a essa bolsa. E também vai concorrer a bolsas desses doutorados ou mestrados sanduíches. Que às vezes não tem um destino fixo. Mas você apresenta uma proposta, um projeto, que o seu orientador tem parceria com alguém. Canadá, por exemplo. E aí no projeto você coloca o orientador que é do seu, do Brasil, e a parceria que esse orientador tem com outro orientador no Canadá. E aí você vai para ter a orientação desse cara lá no Canadá. E aí você ganha. Não era um percurso já previsto no programa, mas o edital lá do sanduíche, às vezes, pode abrir isso. Alguns já direcionam, ou é França, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim. Alguns editais dentro do programa, quando você já é discente do programa, aparece outro já definindo qual vai ser o local desse sanduíche, ou você indica onde tem uma parceria do seu orientador para fazer esse sanduíche. Entendeu? Não entendi a dúvida aí do mais trabalhando aqui com afastamento, eu não entendi. Se você for fazer o sanduíche, tem que estar afastado, não tá para trabalhar no Brasil e em Portugal, né? Só for home office. Bolsa, ganha bolsa. Assim, falando de valores, uma colega minha foi a Portugal, doutorado de sanduíche, passou um ano lá. Ela recebeu. Agora eu não lembro a moeda, se foi 40 mil reais ou 40 mil euros. Agora eu não sei, me fugiu. Mas recebeu o valor, ela recebeu um valor para a ida, e aí já tinha uma previsão de quanto tempo ela ia gastar esse dinheiro, e ela ia receber outro tanto também, em outra metade dessa estadia dela lá. Então, com bolsa, sim, com bolsa, tá? Quando você concorre esse edital para fazer o sanduíche, vai bolsa. Depende do edital. Não sei dizer se é para quem ou quem tem trabalho tem preferências. Depende do edital. Tem edital que dá a sugestão de não ter vínculo empregatício sem afastamento. Mas se tiver com afastamento, é tranquilo. Um meu colega foi para o Minho, ele foi direto, aí ele conseguiu afastamento, 100%, né? Porque era em outro país, então, no caso, ele era docente do Estado e da Prefeitura. Conseguiu a licença dos dois para ir cursar fora. Entendeu? Eu, na minha época do doutorado, no início dele, eu consegui a licença para ele também. Peguei aí um ano na licença. E tem os discentes que também vão, discente estrangeiro e tal. Opa, que vem para a UES, né? E o seu interesse aí é esse aqui, ó, bolsistas do PPGE no exterior. Então, aqui são pessoas que estão no Chile. É um pessoal que já foi, ou ainda está lá, ou já voltou. Então, ó, Portugal, Chile, Espanha, Alemanha. Entendeu? Então, a Alemanha aqui talvez foi um edital que era exclusivo ou para a Alemanha, ou ela escolheria a Alemanha. Possivelmente deve ser da linha ali, da mais da filosofia, que é bem forte na Alemanha, esse ramo da filosofia, enfim. Show? E o trâmite é esse, Cosmo. Você vai aqui no corpo docente, vê o possível orientador, tá? Vou pegar. Vamos pegar mais um aqui.
José Ayrton, vamos ver aqui o dele. José Ayrton de Freitas Pontes Júnior. Qual é o interesse dele? Ó? Além de pesquisa dele, é a avaliação. Ó. O foco dele é a avaliação em larga escala. Então, vamos ver o Lattes dele, se, sei lá, quero fazer sobre o SPAES, quero fazer sobre o SAEB, quero fazer sobre o PISA. Será que o professor José Ayrton tem interesse nisso? Quando eu olho as publicações dele, ele fez aqui um estudo de deslocamento do docente para a escola, aqui mais um demográfico, educação física, né, ele dialoga com isso, avaliação na formação inicial, usei o programa de residência pedagógica, formação do PAIC, opa, técnicas de avaliação formativa, análise de itens do ENAD, muito bom. O que mais aqui que ele trabalha? Eu já li alguns textos desse professor sobre SPAES, tá? Tá aqui uma. Contribuição de Nicolino Tompieri Filho nas áreas da teoria da mensuração e da avaliação educacional. Esse Nicolino aí é um pai aqui da avaliação externa no Brasil. Então, você vê que o professor José Ayrton, o lance dele é, de fato, a avaliação. Tá? Essa é a fofoca. Então, o percurso é você procura o programa que você quer fazer, e aí eu vou usar um conselho que uma colega minha, na época que eu estava tentando o mestrado, ela deu. Eu desabafei com ela de interesse, eu quero entrar no mestrado, eu vou tentar o mestrado em tal canto, em tal canto, em tal canto. E ela disse assim para mim, mas você quer ser mestre em que instituição? Porque ela contou, né? Porque quando eu queria o doutorado, eu queria ser doutora pela Universidade Federal do Ceará. Era esse o meu interesse. E, para ser sincero, quando eu foquei numa universidade, partindo desse conselho dela, o negócio fluiu, porque eu não precisava me adaptar a vários editais. Eu me preparei para um. Na primeira vez, reprovei. Na segunda vez, reprovei. Na terceira vez, reprovei. Na quarta vez, reprovei. Isso no mestrado. Na quinta vez, aí eu passei. Porque eu já tinha feito tudo da ficha acadêmica, já sabia qualquer pergunta de qualquer pessoa que estava na banca, já estava assim muito caliçado sobre aquele processo seletivo. Tinha feito a minha ficha acadêmica visando já a aprovação, era basicamente, se eu tiver empatado com todo mundo, vou focar nessa ficha acadêmica. Então, passei nessas reprovações, eu não ficava... óbvio que tinha um momento do luto, mas eu rapidamente passava isso e ia tentar gabaritar aquela ficha acadêmica, porque sabia que poderia ser a pontuação que fizesse eu entrar. Então, e, obviamente, que essas reprovações começaram a funilar mais como escrever o projeto, a alinhar mais com os docentes do programa. E assumo, nas 3 primeiras vezes que tentei, eu não fiz esse caminho aqui, de ver a universidade que eu queria, o programa que eu queria tentar, quem eram os docentes de lá, quais são as 20 pesquisas desse programa, e o que eu tinha interesse convergia com que linha de pesquisa e com qual orientador. Então, quando eu consegui funilar isso, ficou até o caminho do que estudar e do que se preparar na entrevista ficou mais claro, porque eu já sabia o que era que aquele orientador ia perguntar sobre o objeto teórico que ele pesquisa, estava atual sobre o que ele estava fazendo, porque eu tinha lido as publicações dele recente, o que ele tinha orientado recente.
E aí convergiu para aprovação. Pode falar, Cosmo, por favor. Delmiro, tem uma questão também do propenso orientador oferecer vaga, né? Também, porque agora mesmo, esse ano, eu entrei em contato, eu tinha interesse em uma linha de pesquisa, entrei em contato com o propenso orientador, e ele me respondeu por e-mail, né? E ele me respondeu dizendo que naquela seleção, especificamente, ele não estava oferecendo vaga. Delicado, hein, Cosmo? A Márcia perguntou aqui: você entrou em contato com o orientador antes? Essa é uma história bacana, viu, Márcia? Nas duas primeiras vezes que eu tentei, eu não tive esse contato com o orientador. Quando foi para a terceira vez, eu já sabia quem eu tinha interesse que me orientasse. E aí era o professor Hermínio Borges Neto. E aí um belo dia, juro para você, eu lembro como se fosse ontem, foi em 2017 isso. Eu disse assim para mim mesmo: rapaz, eu vou mandar um e-mail para esse homem. Se ele não responder, só eu vou saber que ele não me respondeu. E a minha vida vai seguir, né? Se ele me responder, eu solto fogos. Vou testar. Cacei o e-mail dele, encontrei pelas publicações, né? A gente coloca lá o e-mail. Mandei um e-mail, comentei para ele qual era a minha informação inicial, o que é que eu tinha interesse em pesquisar, se ele tinha interesse em orientar aquilo, se ele tinha disponibilidade também. Eu mandei, era tipo assim, 11h40 da manhã. Meio-dia e 15 estava a resposta. Eu corri feito louco dentro de casa, porque eu pensava que nunca ia ter a resposta. E ele respondeu, então, sim, Márcia. Eu entrei em contato antes. Acho que não é pecado nenhum isso. Fiz disciplinas como aluno especial? Pois bem, quando teve a reprovação, eu cheguei para ele e perguntei se era possível eu fazer disciplinas como aluno especial e na próxima seleção, caso eu fosse aprovado, ter a possibilidade de aproveitar essa disciplina e eu não perder tempo, que eu já estaria fazendo as disciplinas e tal. Ele disse que, como eu estava indo no grupo de pesquisa com ele, né, já dialogava com ele já estava me conhecendo, sabia que eu realmente queria, sabia que eu não ia deixá-lo na mão, já estava entendendo as minhas limitações e minhas potencialidades. Ele disse que sim, que não precisava nem fazer nada, processo seletivo e tudo mais. Ele mesmo faria a minha ajuda a fazer as disciplinas como aluno especial. Aí ele falou com os professores lá, da disciplina que ele queria que eu cursasse. Os professores abriram as salas de aula dele para eu cursar como aluno normal, valendo nota, tudo, mesma cobrança de quem estava matriculado. Felizmente, eu tive sucesso nessas disciplinas. Lembro que até uma eu tinha que apresentar um seminário, e quando eu estava chegando na universidade, eu fui furtado. E aí o professor disse, não, se você não quiser, não tem problema e tal. Aí eu disse, não, professor, a minha palavra o combinado era a minha apresentação ser hoje, então vou deixar meu emocional um pouco de lado e vou fazer o que foi combinado. E aí, de fato, eu fiz 3 disciplinas como especial durante um ano. E quando eu entrei no mestrado, eu conversei com os professores e eles disseram assim: se matricule e quando for no primeiro dia de aula, venha na aula para me lembrar que eu boto logo a sua nota e sua frequência. E aí ficou tudo ok. Com isso, Márcio, me ajudou em quê? Eu fiz o mestrado em um ano. Eu já tinha várias disciplinas feitas, então otimizou meu tempo. A Leiliana perguntou: seria interessante fazer parte do grupo de pesquisa? Com certeza, Leiliana, com certeza, tá? Até porque eles vão, o seu possível orientador vai entender como é o seu ritmo como pesquisadora e você vai entender que linha de pesquisa, que lacunas aquele grupo estão tentando suprir, contemplar. E aí, obviamente, você tendo acesso a essas lacunas que eles querem alcançar, né, eles querem desvendar,
você já faz um projeto com interesse em resolver aquela lacuna. E aí, se você está tentando resolver aquela lacuna, possivelmente o referencial teórico já é algo que aquele possível orientador tem afinidade e pesquisa sobre. Então, o seu projeto vai estar muito alinhado com a linha de pesquisa, com a banca, com o futuro orientador, e aí a chance de aprovação aumenta. Com certeza, viu, Liliana? Com certeza é interessante fazer parte do grupo de pesquisa. Principalmente do grupo de pesquisa que o líder daquele grupo possa ser o seu possível orientador. E um detalhe aqui no chat, tem a frequência, tá? Assinem. Eu abri aqui pelo computador e deu certo. Não sei se pelo celular não tá legal, mas pelo computador funcionou perfeitamente. E aí, Luiz? E aí, Carmen? Alguma dúvida? Bruna? Marcelo? Michela, quer contribuir algo, Michela? Na fofoca dos possíveis orientadores? Ah, não, Delmiro, tá excelente. Eu não estou me recordando nesse momento de nada, mas da minha seleção de doutorado foi mais ou menos isso. Foi grupo de pesquisa, sim, estava lá no GTCOA, e depois o GTCOA no NUPET, depois disso. Eu já conhecia os professores, o que ajudou muito, né, na minha entrevista, eu conhecia meus professores. Quem estava na minha banca era a professora Mazel, o professor Jorge Brandão. Então, a gente analisei o edital e possivelmente eles poderiam estar na minha banca. E fiz elo de estudos deles com a minha proposta de tema, né? Então, eu conversei, a minha entrevista, na verdade, foi uma conversa, estava dialogando com os autores, e que também citei na minha avaliação escrita, mas, além disso, acabei de dar um monte de spoiler, ó, de outros assuntos. Mas o meu processo seletivo foi esse. E, pessoal, deixa eu contar fofoca. Tu gosta de fofoca, né? Eu e Delmiro estávamos primeiro, assim, se Delmiro desistisse de um programa para o doutorado, eu ia para o primeiro lugar e Leandro entrava, né? Que eram só 2 vagas. Então, Delmiro preferiu ficar no PPGE com o professor Hermínio, mas tentou também Renoém, isso para o doutorado. Porque no doutorado não ia ter professor Hermínio, né? Renoém, Delmiro. No Renoém, pois é. Aí, graças a Delmiro, eu fui primeiro lugar e Leandro entrou. abri mão da minha vaga, né, lá no Renoém. Mas você só... Olha, meu povo, isso é até importante da gente lembrar. A gente só precisa de uma vaga para entrar. Às vezes a gente fica com o edital, Michela, mas só tem uma vaga. Você precisa de quantas? Eu tentei ficar com as 2 vagas, tá, Michela? Não inventa não, bonitão. Não Mas não inventa aceitaram, não. não. Graças a Deus, porque eu rezei foi muito para tu desistir logo da minha. Mas isso é muito importante para a gente lembrar. Michela, só tem 2 vagas, tem 15 inscritos. Você só precisa de uma vaga. Então, não desistam por isso. Muitas vezes, em processos seletivos, a gente vai logo de olho. Essa linha aqui tem mais vaga. Mas não é a linha que você dialoga, não é a linha que você se sente em paz com você mesmo. Se na sua só tem uma vaga, tenta a sua. Vai tentando a sua até dar certo. Eu tentei 2 vezes, na segunda entrei. O Delmiro deixou. Ei, Michela, tu contou uma fofoca muito boa. Oi. Olha o lance que ela fez. Ela fez esse meandro não só para a escrita do projeto e um futuro orientador, mas ela fez esse percurso que fizemos agora aqui como exemplo da UES para a banca. A entrevista. Eu lembro, Michela, que eu também fiz isso e eu sabia que era a professora Mazé e o professor Jorge. E o professor Daniel, né? Só que o professor Daniel se absteve da minha banca porque eu era do grupo de pesquisa dele. No meu também não participou, não, do Renoé. Participou, não. Ele Não. disse. E aí, Era eles 3. o professor Jorge, ele tem pesquisa com ensino de matemática e De deficiência visual. matemática. Isso. Então, o meu projeto não previa inclusão, mas eu já esperava ele fazer esse tipo de pergunta. E aí, eu acredito que ele já sabia que eu sabia que ele ia perguntar.
Aí foi o que ele fez? Sim, Ele foi o que ele fez? Mas você pergunta sobre a inclusão. E foi a professora Mazé quem perguntou. eu E eu passei já por isso também. eu já estava consolidado um texto que o professor Jorge estava se referenciando nas pesquisas. Então, eu usei esse texto para embasar a minha fala. E aí Sim, deu certo. e era, inclusive, era uma pesquisa muito recente Sim, dele. Foi o que eu utilizei também. E olha, exatamente. ó, presta atenção, gente. A gente teve o mesmo pensamento e a gente nem se conhecia. Mas a ideia foi essa, foi alinhar possíveis orientadores, porque quem está lá na banca, né, são os professores que estão no edital. E sai, depois que sai o edital, sai possíveis membros da banca, tudo isso. Então, a gente foi e alinhou os projetos de pesquisa, para a fala também estar alinhada com isso. E, assim, pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé, né, Delmiro? Porque o que acontece? Eu posso não compreender muito das teorias e dos estudos da professora Mazé, ou do professor Jorge, citar eles lá em outro contexto, e não no contexto que eles realmente estão pesquisando. Então, para que não seja tiro no pé, a gente precisa muito fazer todas as leituras, conhecer o Lattes, não pegar só um texto, um artigo, um capítulo de livro, é fazer leitura mesmo, é debruçar sobre. É, como o professor Daniel diz, a gente é stalker, né? Vamos stalkear mesmo os membros lá que estão no edital, literalmente. Exatamente. Já utilizou a palavra, tá, Cosmo? Só responder aqui o Siqueira. Ele perguntou: para cada linha existe um grupo de estudos ou é um grupo em geral? Siqueira, às vezes, uma linha tem 4, 3 grupos de pesquisa. Então, um grupo de pesquisa é ligado a um orientador. Às vezes, 2, 3 orientadores dividem o mesmo grupo de pesquisa. Às vezes, não, cada um tem o seu. Então, é bem raro ter um grupo para geral, tá? Bem raro. Bem raro. Quem mais aqui? A Virginia perguntou o grupo de pesquisa do professor Daniel. É o NUPET, tá, Virginia? O NUPET, para participar, tem editais todo o início de semestre, tá bom? Acompanha no. Tem uma página Já no, ia dizer, a página no Instagram. na página do Instagram, a gente atualiza quando tem edital aberto para ingressar no grupo de pesquisa, tá, Virginia? No PET US é o arroba. Cosmo, pode falar, por favor. Não, é só a professora Mazé que você se refere, é a Maria José Araújo Essa Souza? daí é a da uva, que a gente se referiu é É, Maria José Costa dos Santos. Santos, isso. Araújo é, assim, no nosso meio acadêmico, ela é carinhosamente chamada de Mazé Sobral. a Mazé Sobral, é porque essa daí é que vai estar na minha banca segunda. Tecnologia digitais e ensino matemático, viu? É o caminho dela. É, Sequência eu dei uma FEDAT, olhada no Lattes dela. sequência FEDAT é a pegada dela. Olha aí o Matheus, a orientadora dele de graduação. Muito, Matheus é amiguinho dela, Cosme, cuida. muito gente boa Eita. pro Mazé, viu? Um amor de E aí, pessoa. Matheus, me dá as dicas aí, Matheus. Se você tiver a felicidade de ser orientado por ela, você vai gostar, Cosmo. Ela é um ser humano incrível. É, ela me respondeu o e-mail, viu? Eu mandei um e-mail para ela antes, quando eu estava ainda me inscrevendo, ela me respondeu, foi muito super, super atenciosa. É muito gente Outra boa. fofoca, viu, Cosmo? Quando somos orientandos desses professores, aqui no nosso meio, nós dizemos que são nossos pais. Tipo assim, a Mazé Sobral é mãe do Matheus. O professor Daniel é meu orientador. A gente que fala, nós orientandos, eles não, viu? Eles não chamam a gente de filho, não. O Delmiro é filho do professor Hermínio, porque a gente tem contato direto com eles, e mesmo para levar carão, mesmo para ser puxado a orelha. Então, quando vocês encontrarem essa ponte, né? Por exemplo, você vai usar Mazé Sobral, tá aí o Matheus pode te dar spoiler sobre o que ela trabalha, o que ela escreve, entende? Show de bola, Michela. Pessoal, alguma dúvida de como achar esse grupo de pesquisa, esse possível orientador? Ou ficou claro? Olha aí, o Jorge foi aluno da professora Mazé e do professor Daniel.
Só os feras, hein, Jorge? Tá Show de bola. bem, esse tem pai e mãe. Tá aí, Virgínia. A Daniela colocou aqui o arroba do Nupet, ó. Nupet_US. Show de bola, Marcelo. Então, pessoal, o nosso encontro foi esse. Era a fofoca da gente investigar esse Lattes e ver o que é que esse pessoal pesquisa para o nosso interesse convergir para o que esse povo faz. E aí, com isso, a gente conseguir o nosso desejado curso de mestrado ou doutorado, né? A nossa aprovação. Fechou? Peraí, falta a foto, é a frequência. Um monte Ah, de gente não atualizar o conseguiu feed do frequência. Instagram. Bora Vamos abrir lá, as Márcia. câmeras, por favor, quem se sentir confortável. Ivânia já ligou aqui, olha aí. Ivânia é chique, viu? Já ouvi todas as fofocas, viu? Vocês Olha aí. gostam de fofoca? Pensa no povo que gosta de fofoca. E aí, Xavier, preparado para ser Jorge, pós-graduado? feio ou bonito, Jorge? Cuida. Negócio de... Olha, tu viu essa, Delmiro, do Jorge? Eu sou muito feio. Mas alguém vai abrir a câmera para a gente fazer o registro? Vamos lá, no 3, tá bom? Se puderem parar as mensagens no chat rapidinho, eu agradeço. Senão elas vão sair e vão tampar. Pronto. Só um instante, que tem mensagem no chat. Só um instante. Encarecidamente, não coloquem Já mensagem. foi. Foi, O Alice? rapaz já levou o Danilson. Show de bola, Eli. Pronto, pessoas. A foto já foi. 3. Então, pessoal, muito obrigado por hoje. Feliz em ter ajudado. Nazaré, Jorge, Rochelle, Carla, Marcelo, Márcia, Luiz, Josenice. Muito bom, obrigada, professor. Disponha. Muito boa aula, graças a Eu Deus. só não consegui assinar ainda. Vai dar certo. Nosso bolsista vai ajudar no grupo. Pede a ele que ele ajuda. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais. Valeu, Lembrando aos Danilo. opetianos Show. da organização que temos reunião em 2 minutos. Obrigado, Delmiro. Eu que agradeço, Michela. Até a próxima. É.